Contigo então, Renato. O que aconteceu? O governo recuou mesmo? Alckmin acusou de fake news? O que aconteceu? Dê o contexto aí dos fatos. Bom, então vamos lá. Essa foi uma medida que é a resolução do GSEX, né, número 852 de 2026, que basicamente o governo utilizou para aumentar o imposto de importação sobre 1.250 itens. E é curioso, né, ver isso porque o atual vice-presidente, que também é ministro, foi a público dizer que, na verdade, é uma fake news, né, que eles não fizeram isso. Eu estou aqui com o documento aqui, eu queria saber se isso aqui foi criado por alguma inteligência artificial ou alguma coisa do tipo. Porque isso, de fato, foi editado, foi publicado. Algumas dessas alíquotas tinham data para entrar em vigor ainda em fevereiro, né? E depois, por causa da repercussão, eles voltaram atrás de alguns itens. Inclusive, o ministro Haddad, na última semana, disse: mas veja bem, nós recuamos em 12 itens. Ora, a gente está falando de 1.250 itens que tiveram aumento de imposto. E, primeiro, é importante falar aqui sobre qual o intuito de fazer isso. Não é defesa da indústria nacional, não é nada disso. É arrecadar em ano eleitoral. A gente está falando aí que o governo pode arrecadar coisa de 20 bilhões de reais com essa medida, né? E quem vai pagar essa conta no final das contas é você. Afinal, né, nesse decreto, eu posso listar os itens aqui depois, se a gente tiver tempo para a gente falar do que foi feito aqui pelo governo, mas basicamente eles colocaram aqui aumento de imposto sobre bens de capital. Não faz sentido nenhum você tributar, né, uma máquina que é usada para você produzir um produto que você vai vender aqui, né? Isso, no final das contas, gera o quê? Você gera encarecimento dos custos do produto, que é o chamado custo Brasil. Então, eu não consigo ver sentido no que foi feito aqui, porque a gente pode discutir política de protecionismo, política industrial, né? Só que o que foi feito aqui foi uma má política industrial, uma má política protecionista. Foi feito de maneira errada, atabalhoada, tanto que eles tiveram que voltar atrás. Se eu ler aqui os itens para vocês, vocês vão ver o quão ridículo foi isso. O governo falou, né, em aumentar imposto de reator nuclear, em navio de guerra, em coisas que o único cliente é o governo. Ou seja, se ele quer influenciar, se ele quer incentivar a indústria nacional, ele que compre da indústria nacional. Não faz nenhum sentido esse aumento, né? Eu usei esse daqui como exemplo para mostrar como foi feito de maneira atabalhoada, sobre maquinário têxtil. Os caras fizeram a taxa das blusinhas e aumenta o imposto de importação aqui, ou seja, é imposto dos dois lados. E sem contar equipamento hospitalar, vários outros aqui que eu acho que a gente vai ter tempo para discutir a fundo aqui no debate. Tá legal. Elias, é contigo agora. Bem, eu prefiro debater o conceito em si de tarifa e etc., porque eu acredito que o debate público brasileiro, aliás, o que aconteceu em cima desse debate, ou seja, a opinião pública contra as alíquotas de exportação, né? Isso nós temos que ir na raiz desse problema. Primeiro, que é bom que se diga aqui, não estou acusando o Renato disso, muito pelo contrário, qualquer país capitalista minimamente sério tarifa importação, né? Qualquer tipo de importação que seja onerosa à sua indústria nacional, ou seja, nenhuma novidade isso daí. No Brasil isso é um tabu, né? Assim como, por exemplo, existe um tabu no Brasil, por exemplo, que é a dívida pública, ou seja, a dívida pública ela é uma instituição fundante dos Estados Nacionais modernos, né? E é uma instituição fundante de qualquer capitalismo sério. No Brasil, discutir dívida pública é um tabu, né? Um país que tem 80% de dívida pública, se não me engano, e tem a maior taxa de juros do mundo, ou seja, o que acontece no Brasil, eu acho que o nível do debate público no que serve a economia é muito baixo, né? Eu acredito que o Renato, ele acerta quando ele coloca aqui para a gente o seguinte: olha, o governo fez isso aqui de forma atabalhoada. Eu concordo com ele isso, em relação a isso. Estou aqui para me digladiar com ele, para mostrar quem tem razão ou não tem razão. Ele tem razão em relação a isso. Isso não é política industrial, né? Política industrial existe no Brasil hoje, com a nova indústria Brasil, isso é um fato, a gente gosta ou não gosta, é a maior política industrial que o Brasil colocou em prática nos últimos 30 anos, mas existe uma contradição aí que eu acho que nós temos que discutir, que é muito mais importante do que tarifa de importação. Porque Estados Unidos tem tarifa de exportação, a União Europeia tem tarifa de exportação, China tem tarifa de importação, qualquer país sério tem. Só no Brasil que isso é tabu, né? Que é o fato do Brasil ter uma política industrial de um lado e ter uma contradição do outro, que é um arcabouço fiscal
e viabiliza o gasto público, e sem gasto público não existe política industrial, não existe, Renato e Vilela, capitalismo sem gasto público. E no Brasil, a política fiscal ela é criminalizada, né? O Brasil tem uma meta de inflação de 3%, que é uma coisa completamente fora da realidade e anual. Isso impede com que o Brasil tenha crédito, tenha taxa de juros atraente ao crédito e taxa de juros abaixo da lucratividade empresarial, o que é algo que é gritante o mundo na situação que se encontra. Nós temos a maior taxa de juros do mundo, então acho que é isso que nós tínhamos que discutir. E não naturalizar, temos a maior taxa de juros do mundo com uma dívida interna, por exemplo, de 80% do PIB, que é muito menor que Japão, que Estados Unidos, que Europa, né? Naturalizar a criminalização da política fiscal, porque aqui, né, Renato e Vilela, que está falando o comunista, que está defendendo o capitalismo, inclusive, né? Ou seja, o que nós temos no Brasil é tudo menos capitalismo, né? Existe uma negação do debate público sobre indústria, existe uma negação do debate público sobre a dívida pública, existe uma visão religiosa de metas de inflação, uma visão religiosa de TP macroeconômico, e é isso. Aí quando você faz um mix, ou seja, existe uma creche institucional. De um lado, o governo que quer proteger a indústria, ou induzir a indústria, e por outro lado, um banco central que é independente, entre aspas, que pratica uma política monetária, que é uma coisa que ninguém entende no mundo inteiro. Não existe uma pessoa séria no mundo hoje, do debate público no mundo, que entende por que o Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo. Então, aqui no princípio, Renato, eu concordo com você. Eu acho que as coisas foram muito trabalhadas, do meu ponto de vista, mas eu acredito que o debate público brasileiro, do ponto de vista da economia, é um debate altamente empobrecido, com o liberalismo de quinta série, o liberalismo de jardim da infância, né? Que é tudo menos um debate sério, né?